Olá, queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro do nosso coração. Irmãos, eu tenho recebido nesses dias, irmãos, eu falo para você, eu nunca recebi tanta carta, mas eu estou assustado de tanta carta, até peço para os irmãos, perdoa os irmãos. Eu sei que os irmãos têm mandado as cartas, gente, é muita carta de renúncia, muita carta de pessoas deixando a CCB, e os motivos são os mesmos, irmãos, são os mesmos. E a gente ouve aí na internet, agora vai ter mudança, agora vai vir melhoria, irmãos. Tem um ditado popular que diz que para falar, até papagaio fala, gente. Cadê o documento oficial? Cadê a fala no culto online? Por que, que aquela carta do Hélio Bianco, que foi dita lá, que eu trouxe o vídeo aqui, não foi lida no culto online? Por que, que não é falado nada? Por que, que as coisas têm que sair sempre oculto, vazado, alguém que trouxe, alguém que gravou, alguém que disse? Gente, vamos parar de hipocrisia, vamos ser sinceros, vamos ser cristão de verdade, vamos ter compromisso com a verdade. A gente poderia ficar fazendo vídeo aqui, vai melhorar, vai mudar. Você tem próprios canais aqui que não aceitam mudança, que diz que está tudo perfeito e maravilhoso, aí vem outros defendendo, um defende dizendo que não precisa de mudança, que está tudo perfeito e maravilhoso. A graça da CCB é maravilhosa. Ah, tem outro que defende a CCB, que diz que tá mudando, que tá melhorando. Aí tem outros que defendem a CCB lá no Insta, que vende até curso de teologia, dizendo que tá florescendo, melhorando, mas no particular tem a conversa dele dizendo que sim, que a CCB tem algumas partes que ela se identifica com aceito. Então, gente, gente, nós estamos brincando com as coisas de Deus, não pode se brincar com a verdade, irmãos. Nós temos que ser pela verdade, antes de ficar camaleão, não. Ai, melhorou porque falou isso. Ah, melhorou porque disse isso, irmãos. Tem que ter mudança na prática, irmãos. O povo está morrendo de fome. Aí o rei vem e fala assim: a partir de hoje ninguém vai passar fome. Aí todo mundo, o rei falou. Mas no outro dia está todo mundo passando fome. O que adiantou eu falar? Cadê as atitudes? Tem gente atacando o estudo bíblico. Cláudio Marsola falou aí. Não adianta conhecer ter estudo bíblico e não ter integridade. Porque muito mais além do que conhecer as escrituras é ser íntegro, compromisso. Irmãos, que eu tenho recebido de carta é assustador, irmãos. É assustador. Ministério, irmandade. E eu vou trazer essa carta desse irmão para a gente ler aqui. Infelizmente, tem muitas pessoas passando por isso na CB, mas eles insistem em querer tampar o sol com a peneira, em temer a verdade, teme os mais antigos. A verdade do evangelho, que tem uma parte que se dizem para mim que está lutando para ter pregações do evangelho, se calam e está vendo o povo perecer. Quero ver até quando vocês vão suportar. E não é culpa dos críticos, tá? Tá aqui mais uma carta do irmão. E nós vamos trazer aqui para você. Os motivos são sempre os mesmos que são falados. Por quê lá? David Teodoro Lima, Catanduva, São Paulo, dia 18 de abril de 2025. Peço para você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, tá? Carta de ligamento da Congregação Cristã do Brasil aos meus queridos amigos, familiares e membros da Congregação Cristã do Brasil. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Escrevo esta carta com o coração pesado. Olha só, gente. Olha só. Não é porque o povo quer sair, não é por causa dos críticos. É porque o povo está vendo, está sentindo na alma, está sentindo, está vendo, está enxergando. Só vocês que não enxergam aí do Braz, só vocês que não enxergam. E querem culpar críticos, usa culto para falar dos críticos, usa circular para falar dos críticos, usa tópico para falar dos críticos. Gente, vocês têm que enxergar que vocês que estão cegos e não estão enxergando o que está acontecendo dentro da igreja. Será que não tem um homem de Deus de verdade para falar o que está acontecendo no meio do povo? O desânimo, a frieza, a falta de amor, de comprometimento, a falta de pregar o evangelho. Ninguém quer ficar ouvindo mais benção material, não. O povo está com aflição de alma, angústia, aflição de alma. Mas vocês querem se fingir de cego, surdo mudo. Então vamos lá, né? Escreva essa carta com dor no coração, mas com a consciência tranquila e a convicção firme diante de Deus, para comunicar oficialmente a minha decisão de me desligar da instituição Congregação Cristã do Brasil. Quero deixar claro, desde que deu início, que esta decisão não é fruto de conflitos pessoais com irmãos
ou com o ministérios. Nem se deve qualquer pecado, se deve a qualquer pecado específico, como os erroneamente chamado pecado de morte. Também não estou abandonando a fé em Cristo ou a mensagem do Evangelho. Pelo contrário, justamente o amor pela verdade do Evangelho e a busca por uma fé genuína, uma fé genuinamente bíblica, que me movem neste momento respeito e guardo carinho por todos com quem convivi durante muito tempo. Aí, gente, olha aqui o motivo. Não é crítico, gente. Não estou abandonando a fé em Jesus Cristo ou a mensagem do Evangelho. Pelo contrário, é justamente pelo amor, pela verdade do Evangelho, aí, gente. 70, 80% das pessoas não querem. Gente, por favor, anciões do Brasil, me ouve, por favor. Para de ficar ouvindo esses irmãos que estão do seu lado. Me ouve, por favor. Será? Vamos ver. Será que só vocês no mundo está certo? A presbiteriana está errada. A batista está errada. A Assembleia de Deus está errada. Será que todas as igrejas que se voltam para as escrituras estão erradas? E só vocês certo, lutando contra o evangelho? O povo não aguenta mais. Até quando vocês vão lutar contra isso? Contra a verdade do evangelho? Jesus diz: conhecereis a verdade e ela os libertará. E vocês acham que é a verdade é o que vocês pregam no púlpito, que não é dom de Deus, que não é visão, que não é. É verdade, as escrituras, é a palavra de Deus. Então, com dor no coração, a pessoa está saindo. Será que todas as igrejas estão erradas e só vocês acertam? Que luta contra as escrituras. Então, ele deixa aqui muito claro, aqui, irmãos, o conflito, justamente pelo amor da verdade do evangelho e pela busca por uma fé genuinamente bíblica que me move nesse momento. Respeito e guardo carinho a todos com que convivi durante meu tempo na CCB. Gostaria de compartilhar, com respeito e temor a Deus, alguns pontos que fundamentam minha decisão, baseado em minhas reflexões pessoais e estudo da palavra. Aí, ó, não foi ouvindo os críticos, estudo da palavra. Autoridade e suficiência da Escritura. A CCB não somente crê como ensina, que a Bíblia contém a palavra de Deus. Pronto, culpa sua, não é culpa nossa. Vocês mudaram o ponto, né? No primeiro tópico da declaração de fé do ponto de doutrina, a instituição afirma: nós cremos na inteira Bíblia Sagrada. Aceitamos-la como contendo a infalível palavra de Deus. Essa declaração relativiza o entendimento das Escrituras. Acredito firmemente que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e é nossa única regra de fé e prática, segundo Timóteo 3:16 a 17. A visão de que a Bíblia apenas contém... Quem que mudou esse ponto? Foi eu? É vocês, anciões. A visão de que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus abre espaço para que ensinamentos e revelações humanas se sobreponham ou relativizem a verdade bíblica. A Bíblia é a palavra de Deus, completa e suficiente. Dom de Deus não tem nada a ver com você deixar de estudar a Bíblia, CCB, por favor. Incentivo à leitura. Desestímulo ao estudo. Percebi um ambiente que incentiva a leitura bíblica, tá vendo? Não tem nada a ver. Leitura é uma coisa, estudar é outra. Ambiente que incentiva a leitura bíblica, isso sim. Mas desencoraja ou até proíbe o estudo aprofundado e o questionamento teológico. A limitação à leitura superficial, somada à ideia de palavras reveladas apenas a alguns, impede o crescimento do conhecimento da verdade e cria espaço para ensinamentos contraditórios e sem base bíblica sólida. Muitas vezes, revelações
momentâneas e subjetivas tomam o lugar do ensino claro das Escrituras e recebem uma autoridade inquestionável, já que são lidas como vindas de Deus. Questionamentos são vistos com desconfiança, não pode questionar nada sobre o que está sendo pregado. Aí, gente. E qualquer tentativa de examinar a pregação à luz da Bíblia é interpretada como rebeldia. Você acha que o povo não está vendo, não está acordando? Nem mesmo o maior apóstolo da fé cristã, Paulo, se considerou irrepreensível em sua pregação. Quando pregou na sinagoga dos judeus, elogiou os bereanos por verificarem se tudo o que ele pregava estava conforme as Escrituras. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Tá vendo, gente? Tá vendo? Exemplo de ensino problemático. Olha só. Exemplo de ensino problemático, tá vendo? Vamos ver aqui. Exemplo de ensino problemático. Vamos ver aqui, irmão. Exemplo de ensino problemático, gente. Vamos ver essa parte. Irmãos, deixa o like, se inscreva no canal. Amanhã eu tenho uma live, uma entrevista que eu fiz com uma moça. Você precisa ver amanhã, 11h40, eu vou soltar essa entrevista. Gente, você precisa ver que forte essa entrevista. Você não perca amanhã por nada. Então, exemplo de estudo de ensino problemático, declaração como a seguinte: o Filho de Deus morreu e ressuscitou, mas no reino ele ainda não entrou. Quem pregou isso? O ancião do Brás. No reino ele vai entrar e o povo deu glória. Proferida por Cláudio Marsola, presidente da CB na época. Tá vendo, gente? É brincadeira. Em um culto online, no dia 14 de abril de 2022, exemplifica o tipo de ensino teologicamente confuso que surge quando a autoridade da Escritura é relativizada. E o estudo bíblico e teológico é desencorajado. Doutrina de salvação. Vamos ver aqui, gente. Doutrina de salvação. Lê agora a doutrina, né? Doutrina de salvação. Discordo do ênfase que parece condicionar a salvação às obras, especialmente ao batismo. A Bíblia ensina que a salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, Romanos 10, 9 e Efésios 2, 8 e 9. O batismo, conforme entendo hoje, é uma expressão pública e um símbolo de fé naquele que já creu e foi salvo, e não o meio para obter salvação. Refletindo sobre meu próprio batismo ocorrido na infância, percebo que o fiz por medo e sem o entendimento real do Evangelho, acreditando que o ato em si me purificaria e garantiria minha salvação. Fui batizado sem compreender a profundidade do sacrifício de Cristo e a graça redentora. Tá vendo, gente, da CB? Tá vendo, anciões? Que o povo tá entendendo isso? E vocês querem fechar os olhos para que o povo está enxergando? Continue. Se vocês querem assim, continue. Fazer o quê, né? Achando os culpados, né? E não reconhecendo o erro de vocês, né? Foco da instituição e no homem. Notei uma forte tendência em focar mais na instituição CB do que em Cristo Jesus. Os cultos, em quase sua totalidade, são centradas nas necessidades humanas e na busca por respostas, pessoas, antropocentrismo. Em vez de ser um ato de adoração, confissão e rendição a Deus, Deus acaba sendo visto como um servo para atender nossos desejos e não como o soberano a quem devemos servir e adorar. Minha ida à igreja
Reconheço hoje, foi por muito tempo focada em mim mesmo, onde vão buscar as palavras somente para eles. E batismo por medo. Tá vendo? O CCB não é os críticos. Confusão entre graça de Deus e a instituição. Há uma grande confusão quanto ao que é graça. Por muito tempo, ouvi em conversas e pregações frases como: essa é a verdadeira graça, essa é a videira verdadeira, esse é o verdadeiro caminho, entre outras. Isso levou não só a mim, mas a muitos que ainda frequentam a CB a desenvolver um sentimento exclusivista de que estão no único lugar da salvação, o lugar escolhido por Deus. Logo, sair dali para qualquer outro lugar é visto como certeza de condenação. Deixa eu ver aqui, essa parte aqui é a última folha, irmãos. Vamos voltar aqui, irmãos, ó. Aqui ele está dizendo aqui, ó. Reconheço que há, sim, por partes, alguns, um esforço em tentar mudar esse cenário. Mas, ao meu ver, falta empenho real, efetivo para isso. Eu nem tinha lido a carta, mano, diante de Deus. Isso é um discursinho ali, um discursinho aqui, alguém lê alguma coisa ali, alguém coloca alguma coisa no papel, mas irmãos, é um discurso. Falta de empenho real, não tem mesmo, não tem. Porque se você quiser, irmão, dá para fazer. A partir de hoje é assim, acabou. Quem não quiser, acabou. Aqui vamos estudar a Bíblia, vamos examinar, e ainda precisamos crescer, evoluir em conhecimento, em sabedoria, em espiritualidade, em tudo, gente. Antes de concluir, enfatizo que o objetivo da igreja, desde sua instituição em Atos dos Apóstolos, é pregar o evangelho simples de Jesus. Foi o que Jesus mandou fazer, ir pelo mundo pregar o evangelho. Mas, infelizmente, nos cultos da CCB, prega-se como regra apenas prosperidade, irmãos. Olha, ó, apenas como prosperidade. Tá vendo? E crescimento material, abandonando o dever de anunciar o evangelho e expor a verdade das escrituras, confrontando o homem em sua natureza pecaminosa para que haja arrependimento e conversão. Tá vendo? Para isso que é a pregação do evangelho. Compreendo que essas cartas possam gerar incompreensão ou tristeza em alguns. Minha intenção não é ofender, mas ser fiel à minha consciência e ao que entendi pela palavra de Deus, após muita oração e estudo. Se você ler, estudar, você vai ver que muitas coisas precisam ser mudadas. Sinto profunda tristeza pelo tempo em que negligenciei o examinar dedicado às escrituras. Porque o próprio Jesus diz: examinar as escrituras. Examinar é estudar, é pesquisar, é aprofundar, é ir atrás, gente. Vocês estão indo contra o que Jesus mandou fazer. Quando vocês dizem que podem ler, mas não podem estudar. E a palavra examinar é estudo, é pesquisa, é se aprofundar. E ele diz aqui que negligenciou. Quantos aí dentro estão negligenciando isso? Examinar ou estudar a escritura. Tem gente aqui no YouTube falando que da CCB que não é para estudar a escritura, gente. E estão fazendo um desserviço para a CCB. Tem gente aqui que faz todos os dias prova para teólogos, para pastores, para outras instituições, que a CCB é contra o estudo bíblico. Minha jornada agora continua em busca de um conhecimento mais profundo do Evangelho de Cristo, desejando que a vontade dele, que a vontade dele e não a minha, seja feita em minha vida. Continuo firme na fé em Cristo, em Jesus Cristo e nas Sagradas Escrituras como meu guia. Com todo respeito e amor cristão, David Teodoro de Lima. Gente, eu tenho recebido centenas e centenas, que eu recebi de mensagem aqui até hoje de carta, e todas no mesmo sentido. Pessoas que não foram ouvir o crítico, e o crítico está certo, eu estou saindo da CB. Não, eu li a escritura, eu vi alguém pregando sobre o evangelho, eu vi alguém falando sobre o evangelho, eu comecei a estudar, eu comecei a examinar e vi.
A instituição não quer pregar o evangelho. E não adianta, gente, vir em vídeos, canais, ficar falando aí, já vejo uma luz no Oriente, vejo uma luz no final do túnel. Gente, na prática não vai mudar. Um vem, fala a favor, que não é Bianco, depois vem o Salvador, já fala tudo aquilo lá, que não adianta nada. Melhor você não ser negligente do que você conhecer as escrituras, gente. Gente, é isso, é uma confusão, a Torre de Babel. E quem sofre é o povo, só que o povo, Deus, irmãos, vocês tinham uma plaquinha aí, como eu falei no vídeo de manhã, que quando não é o Espírito Santo que governa, e o homem coloca a sua mão, e não é o Espírito Santo que governa, é o diabo que governa. Essa confusão está na CB de uns querer o estudo bíblico e outros não querer. Quem que está governando isso? Quem que está com esses que não quer que haja o estudo bíblico? Que não se pega uma palavra cristocêntrica, que não tem nada a ver com o dom de Deus. Eu creio no dom de Deus, de visão, de revelação, de profecia. Eu creio. Se Deus te der alguma coisa, aponta pro cara lá, ó. Meu Deus, manda dizer, tem que cumprir. Agora não pode ficar fazendo o que nem estão fazendo hoje aí, pregando vida e a pessoa morrendo. Pegando vitória e a pessoa falindo. Pegando casamento e os lares destruídos. Gente, aí vocês querem falar que é culpa dos críticos? É centenas de milhares desses 3 anos que eu estou aqui de carta, eu não consigo ler todos. Tudo no mesmo sentido. Não querem pregar a escritura. Prega só benção. O homem no centro da pregação. Benção material, benção e o bem, e sempre enaltecendo a instituição, gente. Eu mostrei o vídeo aí, o cara na frente da construção. Essa construção está servindo como evangelização para o povo que passa aqui e fica olhando o tamanho dessa construção. Se fosse uma construção da igreja católica enorme daquela, ia chamar atenção. Se fosse de um templo budista, aquele tamanho de construção, ia chamar atenção do mesmo jeito. E o cara diz que aquilo ali é evangelização. Trocando o sacrifício de Jesus na cruz por blocos, cimentos e parede. Mas quem viver verá, né, irmãos? Quem viver verá. Porque vai ter aí vídeo, pessoas, mudança, nova direção. Gente, todo ano a mesma ladainha, nova direção, nova... Será que a verdade do evangelho não pode vencer a mentira do engano, do falso engano, que não pode estudar a Bíblia? É o que nós estamos vendo hoje. O próprio diabo lutando contra a verdade. É um combate. A instituição é essa. Deixar o povo na cegueira, sem o conhecimento. Quem não quer que o evangelho seja pregado? Quem não quer que o povo aprenda sobre as escrituras, saiba a verdade? E somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não é dom, não vem de vós, é dom de Deus. Que trabalhar nas construções não é trabalhar para Deus, não é obra de Deus. Vem trabalhar nas construções, que aqui você vai ser abençoado. Não, irmãos. Isso é troca, isso é barganha. Deus tinha feito por você, ele fez enviando o seu filho a morrer na cruz. Você está desempregado? Ora a Deus, Deus poderoso para que abrir uma porta, criar um caminho. Na sua necessidade, ora a Deus, busque a Deus, faça curso, estude, trabalho, corra atrás. Deus abençoa assim. Em vão, vigia o sentinela se o Senhor não guardar a cidade. Né? O Senhor abençoa sim, irmãos. Mas precisa voltar-se para a Escritura. Você vai ver um monte de canal aí, falando que está tendo mudança, que vai melhorar. Tem pessoas aí que um dia ataca, outro dia defende, um dia ataca, outro dia defende. Né, irmão? Vai conforme a onda do mar. E a verdade é uma só, irmãos. Ou prega e viva o evangelho, ou não adianta discursinho vazio. Um ancião falou a favor, o outro vem e fala contra. Uma metade quer, o outro não quer. Um fala que vai ter estudo bíblico, outro dia o ancião vai lá e expulsa o estudo de estudar, o espírito de estudar a Bíblia dentro da igreja. Então você vê, é uma grande confusão. E o povo, irmão, está despertando. Não é por causa do crítico, não, irmão. Nós estamos aqui só trazendo a verdade. O povo fala, traga aqui para vocês verem que é o povo. Não é através dos críticos, é vocês. A culpa é totalmente de vocês que estão aí na instituição. E estão aí sofrendo porque querem, por não querer pregar e viver a verdade. Só há transformação no homem quando há no evangelho. Quando é pregado o evangelho, a fé vem de ouvir e de ouvir a palavra de Deus. Não é o que sai da vossa... a palavra, o evangelho. Transforma o homem de dentro para fora. Comente aí, dê seu like, inscreva no canal e não perca a entrevista amanhã, às 11h45. Você vai ver que entrevista bombástica com a irmãzinha da CCB. Um grande abraço. Fique com Deus. Uma boa noite. Só Deus, né, irmão? Mas vamos crer, né? Vamos crer.
Se houver mudança, seria o primeiro a vir aqui. Se houver melhoria, se houver um novo horizonte, tiver atitudes, eu seria o primeiro a vir aqui com o maior prazer dizer, irmãos, vai ser assim a partir de hoje. Mas eu converso com pessoas no particular da CCB que dizem que vai ter uma mudança, assim, e depois vem a circular aí, espera um ano para uma reunião, para ler velhos tópicos, para falar de crítico, e não reconhecer. O problema dos anciões é não reconhecer o que eles erraram, estão errando e vão continuar errando. Mas por eles não ter a coragem de dizer assim, nós erramos, estamos errados, falhamos nisso, erramos nisso, continua isso aí. Né? Você viu o que o Claudio Marçola falou, porque a vigilância sanitária proibiu de ter a cálice único na Santa Ceia? Ele veio, olha para você ver, gente, a vigilância sanitária proibiu por causa que estava tendo aí, né, o vírus, né? Ele veio e falou assim, nós lemos na Bíblia agora que pode sim ser em cálice individual, se não tinha sido proibido. Sendo que antes ele chamava as outras Santa Ceia das outras igrejas de falsa por ser em copinho individual. Agora, depois de 110 anos, ele falou que leu, mas era por causa da vigilância sanitária. Que nem ele fez com a televisão, que era do diabo, depois não virou anjo, virou santo da televisão, e ele culpou o povo. Vocês endemonizavam, sendo que tem tópico proibindo. Quantos perderam a liberdade? Coisa que eles fizeram no passado, que era doutrinas humanas, por falta de conhecimento das escrituras. Grande abraço, fique com Deus. E busque a Deus, ore a Deus na sua casa, louve a Deus, porque, irmãos, só Deus para nos guardar, né? Um grande abraço.